Bom, é isso, gente. Estamos agora ao vivo e gravando aqui. Eu sou o Guilherme, sou sócio e fundador aqui da Lateral. Eu, ao lado da Camila, que é minha sócia e minha companheira também. Eu quero agradecer de antemão os artistas pela disponibilidade de estar aqui com a gente, bater esse papo. Essa é a penúltima roda de conversa. A gente teve, essa é a oitava, né? Serão 9 no total, então a gente está numa maratona aí de roda de conversa, bem, bem super legais, bem interessantes. Eu vou fazer a mediação aqui da conversa ao longo dessa noite aqui. Essa iniciativa, essa atividade é uma iniciativa do braço cultural e educativo também da galeria, que é o Lateral Coaching Lab, onde a gente propõe, né, onde a gente busca promover essa troca de conhecimentos, tanto teórico, técnico, prático, também através de oficinas e workshops, e com os artistas e pessoas interessadas também pela arte. Os artistas aqui, Guilherme e Milena, estão participando da exposição 2022, Modernismo Contemporâneo e os Novos Gritos da Independência, que é a exposição que está em cartaz no momento e vai até dia 21, que é o próximo sábado, agora 21 de maio de 2022 também, né? Caso alguém esteja ouvindo em 2023, vai até dia 21/5 de 2022. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, ainda dá tempo de vir visitar, agenda um horário e venha. E dia 21, em especial, a gente vai estar aberto das 13 às 18 horas, então aí é só chegar. Daqui, quando a gente começar, a gente vai começar por ordem alfabética aqui, com os artistas. Eles vão falar um pouco do seu trabalho, vão fazer uma breve apresentação pessoal e também da sua pesquisa e falar um pouco do trabalho que está exposto aqui com a gente. Todos são bem-vindos para falar. Assim que a gente terminar essa introdução dos artistas, a gente abre para a roda mesmo, de fato, e aí podem fazer perguntas, é só levantar a mão que eu vou estar de olho aqui, levanta a mão e aí a gente vai pela ordem, pode fazer perguntas, comentários, enfim, todos estão convidados para fazerem suas inserções aqui também. Ambas as obras estão disponíveis, então quem tiver interesse, sinaliza para mim aqui também no chat, ou pode falar, eu estou interessado nessa obra, que aí a gente entra em contato depois que terminar, e a gente dá sequência na negociação. Eu agradeço a presença de todos e fica o convite também para virem conhecer a galeria, caso não esteja em São Paulo e esteja passando futuramente, fica o convite para vocês. Tá? Bom, vamos começar aqui por ordem alfabética. Então, o primeiro vai ser o Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Opa. Estão me ouvindo bem? Sim, seja bem-vindo e agora está contigo aí o bastão. Valeu, obrigadão. Guilherme aí também, tá? Gente, boa noite nesse dia aí friorento que estamos hoje. Espero que todo mundo seja bem aquecido. Primeiramente, agradecer aí a Lateral Galeria pelo convite. Acho que foi muito interessante estar participando dessa exposição coletiva. Foi a primeira vez que eu estou expondo numa exposição de galeria, né, e tudo mais. Então, vou agradecer a Camila, agradecer ao Guilherme
pelo apoio aí, por todo o suporte. Bom, eu sou o Guilherme Fernandes, tenho 25 anos, sou aqui de São Paulo, sou formado em artes visuais. Essa minha formação tem um caminho em duas instituições, que é a Universidade Federal de Pernambuco e a Faculdade Paulista de Artes aqui em São Paulo. Eu primeiramente vou para Pernambuco, só que de São Paulo, mas passo pelo Enem para estudar lá em Pernambuco, pela Federal, lá em Recife. Então, eu estudo mais ou menos 3 anos lá, moro 3 anos em Recife, e começo a construir um pouco a minha pesquisa, né, sobre representação de pessoas negras, de corpos negros dentro da arte, particularmente dentro da gravura, que é uma especialidade que eu estou tentando investir, né, nesse campo de teórico, prático, né, sempre trazendo pesquisas para trazer mais fundamento para isso. Mas o meu caminho na arte ele começa, acho que desde adolescente, né, de pequeno, porque vou sempre tendo esse interesse em representar esses corpos negros, né, a partir de toda a minha vivência como uma pessoa negra. E isso sempre me moveu para pensar essas possíveis configurações visuais, né? Mas então, voltando lá para a Federal, lá eu começo a construir esse meu repertório, essas minhas pesquisas, que vai desembocar no meu TCC, que é bem importante para essa pintura que vai estar exposta, que é o Negros, né? Essa pintura aí, ela foi feita durante a minha conclusão de trabalho de conclusão de curso lá na Faculdade Paulista de Arte já, quando eu volto para São Paulo por questões pessoais. Eu termino essa minha graduação em artes visuais, mas eu vou, ao longo desse percurso da graduação, chegando no TCC, pensando essa trajetória, né, da representação do corpo negro na arte brasileira. Então, eu vou fazendo cursos, vou estudando pessoas que falam sobre isso. O Kleber Amâncio foi uma referência bem importante durante a construção do meu TCC, porque ele vai revisitar toda a história da arte, né? Lá o Debré, esses primeiros viajantes europeus que pintam a escravidão, né? Pintam a construção do corpo negro. Daí ele passa depois também pela arte moderna, então começa a rediscutir as obras do Cândido Portinari, a da Tarsila, né, e de outros modernistas, que é um movimento que já está sendo concretizado já faz um tempo de pesquisa, né, a Renata Felinto, muitas outras aí pesquisadoras, né, nessa área. Então, isso tudo vai dando fomento para o meu TCC, e nesse meio tempo eu construo essa obra. Mas esse meu TCC, ele é basicamente, o título é de objeto de estudo da autoria, a presença negra na arte brasileira. Então, eu vou falando sobre o Debré, vou falando sobre essa linha da história da arte brasileira, e eu vou trazendo um pouco dessas referências, né? A representação errônea, às vezes deslocando a representação do corpo negro para a desumanização, né? Para a subrepresentação, né? Essa estereotipação do corpo negro, fetiche, né? Também existe muito em algumas obras da Tarsila, do Cândido Portinari e tal. E isso vai me movimentando para construir uma obra que quebrasse um pouco essas estruturas, essas amarras e outras possibilidades de se pensar o retrato de uma pessoa negra, né? Então, eu vou basicamente construindo e desenhando. Muitas pessoas acham que é um autorretrato, mas não é. É uma imagem que vem da minha cabeça. É parecida com a foto do perfil do Instagram, é parecida com essa, né? Então, o pessoal sempre vai achar que é autorretrato, mas não é, não. Então, eu uso a tinta acrílica e o nanquim, né? Basicamente sobre esse papel de 140 gramas, e eu vou começando a construir essa obra toda. Eu posso já entrar essas questões estéticas ou é mais apresentação, Gui? Não, pode falar da obra, pode sim. Posso falar? Beleza. Pode. Então, com toda essa movimentação, né, de ver o que me via muito, né, quando eu estudava ali a obra da Tarsila, né, que ela pinta aquela obra negra, que tem uma história colonial muito forte por trás, né, todo aquele rosto da mulher negra, né, com grandes lábios, com aquele olho miscigenado, aquele corpo, né, com seios, né, grandes que também fazem referência às amas de leite. Tudo isso me deslocava para um lugar de crítica, né? Como a gente pode reconfigurar essa arte brasileira, né? Trazer novos repertórios. Eu acho que isso está sendo exposto por
muitos outros artistas, né? Eu acho que conecta muito com o tema da exposição coletiva, que é pensar esses modernismos contemporâneos. Então, a gente sempre está revisitando essas iconografias, né, do corpo negro, está tentando reelaborar elas, né? Todos, independente se seja de forma abstrata ou figurativa, acho que isso é muito importante para a gente construir outros caminhos para a história da arte brasileira. Daí, então, eu basicamente elaboro esse rosto. Eu começo a trabalhar o nanquim. O nanquim ele tem essa ideia da tinta opaca, né? Então, ela tem um desafio em si, trabalhar com ela, tem que ter um pouco de cuidado também, né? Então, eu vou trabalhando ela e, ao mesmo tempo, faço essa nanquim aguada, que dá esse tom de cinza que eu acho bem interessante. Então, você faz essa aguada no nanquim e eu vou fazendo essa camada do rosto desse homem, fazendo ela, deixando um pouco o pincel sempre seco, que eu gosto de trazer essa ideia da forma do pincel, né? Então, esse pincel chato sempre vai estar meio parecendo ele em alguns pontos. E depois, quando eu vou começando a elaborar, criando essas camadas, eu trago a tinta acrílica, que é esse vermelho que dá um pouco de um destaque, dá um choque também, né? Ele contrasta um pouco com esse preto, mas também dá uma harmonia para a obra. Então, eu quis trazer um pouco, basicamente, essa ideia. E essa possibilidade de trazer um rosto, um retrato de uma pessoa negra em uma situação que ela não é deslocada para um lugar de desumanização, de fetiche. Então, essa obra foi um estudo mesmo que eu fiz a partir do meu trabalho de conclusão de curso, que é o que eu estava instigado em pensando outras possibilidades. Então, ela se forma a partir dessa ideia que é bem importante, né? Então, essa pintura ela tem essa forma um pouco mais figurativa. Quando eu faço as gravuras, especificamente as minhas xilogravuras, elas têm um âmbito um pouco mais, um figurativo um pouco mais deslocado para uma imagem não tão real assim, então vou explorando um pouco disso. Mas essa obra Negros, ela tem um pouco mais esse tom realístico de alguma forma, assim, porém não sendo, né? O termo negros, pensando no nome das obras, que também era muito pertinente quando a gente vai analisando, né, essas obras modernistas e até um pouco antes do modernismo aqui no Brasil, como também o nome, eles são praticamente 50% da ideia do que o artista quer trazer para a obra, pelo menos pensando nessas obras dos modernistas, né? Vai ter ali o Almeida Júnior pensando a Redenção do Cano, que é uma obra que fala muita coisa, né? Tem uma simplificação ali do pensamento colonial bem forte, né? E pensamento racista de alguma forma. O próprio Cândido Portinari, quando ele pensa o lavrador de café, né? Essa pessoa que não tem nome, é um trabalhador, né? Ele compôs essa obra a partir de um homem, né? Grandes pés, grandes mãos, né? Grandes corpos, né? Então, isso reflete esse estereótipo um pouco. E a própria obra da A Negra, né? Que é da Tarsila também, como esse lugar, né? Genérico da A Negra. Essa eu não nomeei ela, mas eu trouxe essa referência a negros que vem quando eu estudei uma disciplina muito, muito importante para mim, que foi História da África, lá na universidade, e a gente estuda a Etiópia, né, que é o segundo país que resistiu à colonização, então é uma referência bem importante para a população africana e negra também, né, de alguma forma. E eles têm essa referência que é Negus Negest, que é uma referência ao termo que significa na tradução Rei dos Reis, né? Esse termo ele tem uma referência judaica, né? Porque tem o templo de Judá, né? Tem toda essa referência da Etiópia, com o movimento dos Rastafares e tal, mas que é uma expressão que na aula ele falou assim, eu achei muito interessante, eu fiquei muito com esse termo na cabeça, que é Negus Negest, Rei dos Reis, e essa expressão negros, né? Negro, então desloca para um outro ressignificado, né? Então a palavra negro de alguma forma, né, retrata um termo que é positiva a imagem da pessoa negra, né? E não deixar de forma negativa. Então, eu quis trazer esse nome que eu achei bem interessante. Então, assim, basicamente é isso. Eu acho que tem vários outros fatores que a gente pode ir conversando, mas inicialmente eu acho que essa composição ela é gerada a partir dessa minha necessidade de fazer uma obra por causa de toda essa minha pesquisa teórica do meu TCC sobre a história da arte, como os corpos negros são vistos. Então, acho que ela é fundada nisso.
Ah, show, show. Valeu, muito interessante ouvir de você, né, que a gente não teve a oportunidade de ouvir na abertura, Sim, eu corri, mas não consegui chegar a tempo. Sim, mas hoje estamos aqui e, enfim, vamos poder mergulhar nessa obra, no seu processo e poder falar mais e deixar aqui para quem quiser ouvir depois também. Assim como na obra da Milene, na pesquisa da Milena. Então, agora a gente vai passar a palavra para a Milena. Fala um pouco da sua trajetória e aí do seu processo também, pesquisa, né? E da obra em específico que está exposta aqui na lateral. Pode começar? Pode ir. Boa noite a todos. Agradeço a galeria, o Guilherme, Camila, familiares, amigos, e dizer também que está sendo super especial. É a primeira galeria que eu participo de um edital, então estou muito feliz e muito grata a vocês. Bom, o meu processo, para entender um pouquinho, eu sou formada em artes plásticas pela Belas Artes, fiz pós-graduação em fotografia. Eu sempre, desde menina, desde de infância, eu sempre gostei de revistas antigas, lendo, tenho memórias que eu sempre pegando revistas da minha mãe de tricô, de crochê, e recortando, eu sempre estava com um monte de tesoura na mão, canetinha, tinta. Então, desde pequena, isso sempre foi muito, muito claro que eu sabia que eu ia fazer arte. Então, aí eu estudei mais para ter conhecimento, para conhecer técnicas, e tive a oportunidade de estudar fora, fiquei um ano na Itália, inspirando arte, assim, 24 horas por dia, né? Foi uma experiência incrível. E aí, voltando, eu pensei comigo, eu tenho um trabalho tão bacana, tão interessante, tão autoral, por que não divulgar isso, né? Aí surgiu o edital da Lateral, eu achei incrível, que foi um momento onde que eu realmente expus como artista, né? Fiz um ciclo de amizade também, que foi muito gostoso. E acho que é isso, assim, de início. Eu tenho alguns artistas de referência, eu começo a colagem no movimento vanguardista, conforme eu vou caminhando, eu chego a fazer colagens surrealista, contemporânea, modernista, e estou tentando trazer uma linguagem que eu desenvolvo meus próprios desenhos e minhas próprias colagens. Então, foi demais, assim, saiu totalmente da minha zona de conforto, né? Quando eu vi o edital, eu falei, nossa, que incrível! Mas eu nem pensei, vai ter um tema, né? Depois que eu vi um tema, eu falei, nossa, que demais! Vou tentar essa coisa nova até para ir saindo da zona de conforto, né? E tem alguns artistas de referência, Eduardo Recife, Sam Slamick, mais para o lado experimental, Fred Free, e o dadaísta, Raul Hausmann. São artistas que andam comigo sempre, tenho como artistas prediletos, digamos assim. E para o lado do tema da exposição, eu me inspirei em Tarsila, né? Por isso Cores e Formas. Eu tive que pesquisar, né? Porque saiu totalmente do meu processo criativo. O meu processo criativo ele é totalmente intuitivo. Então, quando eu vou produzir no dia seguinte, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não sou aquela artista que eu fico pensando, o que eu vou fazer? Não. O que eu tenho na imagem, eu tento transferir isso para uma linguagem, um movimento artístico, seja ele contemporâneo, seja ele moderno, seja ele
vanguardista, seja surrealista, futurista, enfim. Então, e vou tentando mesclar colagem com desenho autoral. Aí, pensando com o tempo, eu desenvolvi os meus próprios desenhos e minhas próprias colagens, né? E quando entrou para o edital da galeria, me fez já deixar uma série dessas de flores, tem uma série de 20, nunca foram publicadas, então elas estão totalmente, quem sabe, né, um dia uma exposição individual, enfim. Tem uma ideia que eu já até soltei no Insta, que é colagem giratória, o telespectador vai poder modificar essa colagem, né? Em todas as minhas pesquisas, eu não encontrei nenhum artista que faz isso. Então, eu estou só pensando como que eu vou fixar isso. Assim, já funcionou as formas, a movimentação da colagem. Eu só preciso, como é papel, né? Ele tem um peso, né? Então, eu tenho que pensar como que eu vou fixar isso por trás. Mas já estou caminho andando já. E formas e cores, que é o que está exposto na lateral, eu me baseei em Tarsila do Amaral, não só com cores, né, que ela usa essas cores vibrantes, esse alongamento, né, dessa árvore, dessa flor, como telespectador. Eu acho demais que o telespectador faz a sua própria jornada no meu trabalho. Já escutei árvore, já escutei flor, já escutei um monte de coisa. Então, eu me preocupei mais com isso, com formas e cores, com essa forma alongada, e foi demais, assim, pensar no bicentenário. Pena que a gente não vai estar aqui, né, para ver, mas estou trazendo uma linguagem mais contemporânea, enfim, acho que é isso. Show, show. É mais uma introdução mesmo, porque, enfim, a partir de agora, né, que a gente abre a roda para perguntas e comentários e tal, aí vai dando pano para manga. Aí a gente vai desenrolando aqui todos os pontos de vista, as perspectivas aqui de quem está acompanhando também. Então, como dito, está aberto. Se alguém tiver alguma pergunta para os artistas ou algum comentário sobre as obras, fiquem à vontade, levantem a mão aí, até os artistas para os artistas mesmo também, enfim, levantem a mão e aí a gente segue a fila aqui. Eu vou começar, já levanto minha mão aqui, já começo. Eu vou fazer uma pergunta para cada e vou também talvez propor aqui uma ideia para a Milena, para essa nova série aí dela, que de repente você pode usar imã. Você pode usar imã colado no papel e a base também na moldura, né? A base do papel pode ser uma placa magnética por trás e tal, que aí eu acho que as pessoas vão conseguir movimentar e grudar sem problemas, assim. Então pode ser uma possibilidade que eu pensei aqui. Obrigada. Bom, pergunta, vamos lá, vou começar pelo Guilherme. Guilherme, você falou que hoje a sua pesquisa, né, enquanto linguagem, enquanto técnica, você está indo para a xilogravura, né? Eu queria saber se a xilogravura, ela já começou, essa pesquisa já começou na faculdade, ou se depois da faculdade você foi descobrindo essa técnica e foi se interessando, e por que a xilogravura também? Depois eu faço com a Milena. Legal. Então, é bem interessante isso, porque a gravura, e principalmente a xilo, eu já tinha
né, conhecimento sobre essa linguagem e tal, mas eu nunca tinha me aprofundado e nem tentado fazer, assim. Eu fui fazendo disciplina mesmo de ateliê de gravura, que, nossa, foi uma experiência muito boa, que a Ana Lisboa, agradeço até hoje lá em Pernambuco, que me possibilitou me aprofundar nos conhecimentos da Chilo, principalmente, né, sendo a tradição da gravura para Pernambuco, né, o Nordeste, mas principalmente para Pernambuco. A gente foi para o ateliê do J. Borges, conheceu a casa do Ilvan Samico, que Samico é uma referência muito, muito importante para mim, porque nossas obras dele, né, de uma grandiosidade assim, linda, né? Então, isso foi tudo foi me alimentando, mas foi realmente no ateliê da universidade que eu fui me iniciando. Eu conheci primeiro a monotipia, que é uma parte ali da gravura que é bem interessante, que eu carrego até hoje. Mas quando eu comecei a trabalhar com a madeira, assim, nossa, foi amor pela primeira vista, assim, porque a madeira tem um lance muito ancestral, né? Eu acho que para todas as pessoas, assim, quando a gente começa a escavar a madeira, assim, entender as dificuldades também que é isso, né? Na faculdade a gente pegava, meu, aqueles MDF lá largado, aqueles compensados, e começava a fazer as produção, né? Cortava uns pedaços para todo mundo, assim. Mas foi muito interessante, assim. E a partir desse repertório teórico mesmo, das referências artísticas, eu comecei a ver várias possibilidades mesmo, e nesse período de inicial, de entender e posteriormente já dominando um pouco a técnica, pensando que estilo é um aprendizado constante, diário, assim, eterno, né? Porque existe vários outros tipos de madeira, né? Acho que ainda não acessei essas madeiras que têm uma qualidade melhor e maior, mas acho que um dia eu vou chegar e pensar. O que me instigou até agora foi pensar novos repertórios, novas configurações visuais para xilogravura, porque eu tenho uma construção visual meio um pouco ainda meio engessada, meio cristalizada dentro da Xilo, que eu queria trazer outros nuances, outras obras, outras ideias, estudar outros símbolos. Eu tenho a minha vivência de terreiro, então eu penso trazer sempre esses pequenos detalhes, assim, que eu posso pensar dos símbolos, dos signos do candomblé para dentro da xilogravura. Então eu vou lá e faço algo de uma forma não tão figurativa, algo mais abstrato, para tentar deslocar isso para um outro lugar, assim, porque a gente pensa de alguma forma, xilogravura, o cordel, né? Ficou um pouco estigmatizado isso, né? Mas tipo, a xilogravura tem muita quantidade de artistas, assim. Então, né, pirando em outros repertórios, então isso sempre me instigou a ver essas pessoas que trouxeram outras formas para Chilo, assim. E é muito difícil, né? É um desafio mesmo, assim, o processo da Chilo, de você desenhar na madeira, entender a madeira, ver os veios da madeira, porque, né, os veios da madeira é o que constrói também a sua obra, ela vai estar lá, né? Você pode até tirar ela, assim, mas na maioria das partes, assim, eu gosto de trabalhar com os veios da madeira, porque já é um desenho próprio, já. E é muito desafiante, assim. Eu tenho uma obra que chama Caboclo, que ela foi a minha maior obra, assim, em todos os aspectos de pintura e tal. Acho que ela é 60 por 50. E ela foi um desafio, mas que eu achei muito interessante, assim. Foi uma madeira MDF e ela tinha muitos veios, muitos desenhos, assim. E a Ana Lisboa foi me orientando, foi falando, meu, deixa isso fluir, vai entendendo que ela faz parte e tal. E eu construí a imagem do que eu imagino, assim, que eu construí na minha cabeça como um caboclo, nessa figura e tal. E foi muito interessante, assim, foi de suor e sangue, assim, sangue literalmente, porque passando as goivas, assim, escapou uma vez no meu dedo, assim, saiu sangue, assim, para todo lado do meu dedo, porque é uma arte bruta mesmo, assim, né, de mexer com a madeira. E a parte da impressão, que tem que ter, né, ter toda a calma para imprimir. E ter uma estrutura de um ateliê é muito importante para a gravura, assim, é primordial, né? Em casa você consegue trabalhar, mas ter um ateliê um espaço com outras pessoas que você vai produzindo, as pessoas vão comentando, isso é algo muito enriquecedor, assim. Então, eu estou hoje investigando aí na Chilo uns desses meus repertórios de vida, assim, de vivência de axé, mas também pensar também esses corpos negros
vistos de outros olhares, então tem que sempre trazer essas linhas para dentro da madeira, assim, que são essas minhas ideias. Basicamente isso. Show. Muito interessante, porque você falou desse lance de trazer uma abstração, né, para Chilo e tal, e de fato pelo menos nas que eu já vi até hoje, é muito figurativo, né? Sim, exatamente. Por mais que tenha essa questão de ser tudo, normalmente ser toda preta, né? Ser uma impressão do preto no branco ali no papel, tem um figurativo, né? Tem uma imagem que o nosso cérebro reconheça, né? Sim. E eu ainda não vi assim uma estilo abstrata, nem sei como seria, sabe? Então acho muito curioso esse caminho mesmo, essa pesquisa, assim, sabe? Acho muito foda. Vou continuar acompanhando aqui. Estou curioso para saber os resultados. Vou perguntar para a Milena agora. Você falou que você faz os seus desenhos, né? Começou a fazer os seus desenhos e esses desenhos são os desenhos no papel e aí você recorta e cola. E também, essa é uma pergunta, tá? A outra é que quando eu olho para a sua obra, para essa obra aqui, para mim é uma obra completamente abstrata, assim. Eu não consigo ver nem árvore, nem flor, sabe? Para mim é uma colagem abstrata onde você usou cores e formas literalmente, assim. Então eu queria saber se foi intencional essa abstração ou se é uma consequência, assim, é uma consequência do seu processo, pelo menos a abstração para mim, assim, né? Ou você constrói pensando, eu vou fazer uma árvore, por exemplo, né? Vou fazer flores, e aí você desenvolve nessa estética, assim, como que é? Então, com essa arte, na verdade, eu deixei livre, eu fui cortando formas e depois eu fui fazendo a composição. Então, na verdade, assim, como ela faz parte de uma série, então as outras já vai puxando realmente para uma abstrata, porque E acho que travou aqui a internet dela. Ela falou que tava com medo de ventar e cair a internet, então deve ter dado esse problema. Enfim, daqui a pouco ela deve voltar aí ela conclui. Bom, alguém até ela voltar, alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer para o Guilherme ou da obra do Guilherme? Tatiana, Idris, Juliana ou Guilherme mesmo. Tem alguma pergunta para fazer para esse Guilherme aqui também? Fiquem à vontade. O Idris normalmente tem umas perguntas. Eu acho que eu vou roubar uma pergunta dele aqui, das que ele costuma fazer. Eu vou fazer para o Guilherme. Como que é a sua rotina de ateliê, Guilherme? De ateliê, assim, de produção, né? Eu não sei se você tem um ateliê dedicado para que você consiga dedicar para a produção, mas como que é a sua rotina de produção, de criação? Sim. Bom, antes de ser artista visual, eu acabei esquecendo de falar, eu sou educador também, então temos que sempre balancear nessa. Temos que sobreviver também, né? Então, foi minha licenciatura que eu fiz em artes visuais, então me deu esse caminho de trabalhar no campo educacional, que também é muito importante, e isso me ajuda muito na hora de fazer o processo artístico, né? Estou trabalhando agora como educador, em exposições, então mediar obras é algo que dá sempre muito gás para mim, assim. E eu vou tentando sempre intercalar
esse trabalho com a produção. Acho que tem momentos e momentos, a gente sabe que, né, a gente sempre momentos que a gente fica estagnado, né, esse momento que a gente fica só confabulando dentro da nossa cabeça, pensando em outras possibilidades e tal. Mas eu tenho aqui na minha casa aqui tem um cantinho que eu consigo fazer pelo menos alguns trabalhos, algumas graturas, mas eu estou tentando aí para os próximos tempos aí fazer uma residência, porque eu acho que residência é muito interessante, né? Você troca com outras pessoas. Acho que o trabalho solo e individual assim do seu ateliê é legal para você ter tempo e tal, mas eu acho muito interessante você estar em residência, trabalhando com pessoas que estão no campo da arte, né, com outros artistas. Acho que isso sempre possibilita outras formas de criar, né? Mas eu acho que eu voltei um pouco, fiquei acho que um tempinho parado aí, eu fiquei mais nessa correria de profissão de educador, comecei a me afastar um pouco. Agora eu estou voltando um pouco novamente, também pensando aí no mestrado, acho que também trabalhar algumas obras, o que eu posso trabalhar no mestrado, acho que é meu novo objetivo, né, assim, pensando. Mas a rotina, depois que eu me formei, acho que entrando no campo do trabalho e educação, realmente é difícil, assim, você balancear, assim, quando você está ou numa residência ou numa universidade, assim, eu consegui trabalhar bem, assim, por não ter uma carreira, assim, sabe, só conseguir trabalhar com isso, sei lá, tem uma galeria, assim, tem uma galeria que represente, assim, e tal, né, tem muitos artistas que estão nesse corre, assim, eu acho muito admirável, porque realmente é bem difícil, né, você só tá trabalhando com a produção, né, tentando se manter. É isso, né. Só finalizando, daí já passa a bola para mim, já. Beleza. Então, balanceando essa missão, né, de se sustentar, né, se alimentar, pagar seus aluguel, isso sempre é bem complicado, né? No período da pandemia, mexeu com o nosso psicológico, né, de todo mundo. Então, a gente vai tentando encaixar. Acho que agora eu estou voltando a ter mais rotina, agora que eu estou me dedicando também, tem um espaço melhor e dá para produzir mais. Acho que sempre no dia a dia, assim, tentando ler, fazer arte, produzir, acho que essa é uma rotina, acho que mais saudável e é algo que eu estou voltando, assim, e que está me instigando também por essa questão de pensar nesse mestrado e tal. Acho que é isso. Legal, legal. Enfim, eu vou passar a palavra para a Milena, aí você continua de onde você parou e depois me responde já a pergunta que eu fiz para o Guilherme, que é como que é a sua rotina de produção, rotina de ateliê. Mas antes, pode continuar de onde você parou. Desculpa, gente, o sinal aqui caiu, aí eu fiquei perdida, não sabia se ia para celular, para computador, enfim. Tô no celular, então. Então, com essa, na verdade, com a série, né, eu deixei livre realmente para tentar sair um pouco da minha personalidade, porque eu só uso Color Plus com essa série, não tem... Eu, geralmente, no meu processo, eu uso com folhas de revistas muito antigas. Por que muito antigas? Já pensando na questão de direito autoral. Se tem de 70 a 80 anos, eu posso usar a imagem que eu quiser, que eu não vou ter problema. Só que eu uso mais coisas para fundo, enfim, então nem aparece, enfim, que é uma imagem, porque eu me preocupo mais com o meu desenho mesmo, e a colagem faz parte. Então, essa foi uma série que eu só usei o Color Plus, então não tem folha de revista, não tem jornal. Adoro usar várias técnicas para detalhes, seja nanquim, tinta acrílica, canetinha, lápis de cor, aquarelado, enfim. Respondendo a outra pergunta dos desenhos, né? Eu geralmente faço vários desenhos, vários símbolos, vários ícones, que eu, em várias folhas, tipo, em cada folha pode ter 8, 10 desenhinhos, ou formas, enfim, para poder fazer uma composição. Então, são desenhos aleatórios, né? E geralmente eu uso lápis de cor, giz de cera e canetinha, porque como eu vou cortar,
o próprio material já vai puxar isso para a folha, né? Então, eu tenho que pensar nisso também, porque conforme eu for passar cola, eu tenho que ter muito cuidado, porque senão a cola vai passar, ou, enfim, ela vai ficar aquelas bolinhas, enfim. Então, tem que pensar nisso também. Geralmente, eu faço 6 a 7 colagens simultâneas. Desenhos também, eu estou pensando numa forma aqui, já tenho um papel ali, enfim, eu saio desenhando, faço tudo simultâneo. Que mais que eu posso dizer sobre assim, o meu processo mesmo? Acho que é isso, assim, é uma coisa totalmente intuitiva, então, quando eu vou pôr a ideia no papel, eu já sei cor e a forma, como que vai ficar. Lógico que é assim, né? No sonho eu vi o círculo azul e eu tenho o verde e o roxo, eu vou ver ali na composição, não é que eu fico, meu Deus, mas eu vi. Não, é o que eu tenho ali. Eu pego já as revistas antigas, por exemplo, eu chego e já corto e já separo, ou, enfim, eu nunca deixo para depois. Eu não tenho, todo mundo acha que eu tenho um acervo assim monstruoso, não tenho. É assim, chegou, cortou, já vou produzir, não fico pensando. Sou aquelas artistas que eu tenho bloquinho, caderninho do lado da cama, acordo de madrugada para produzir ou para escrever a ideia. Então, eu estou sempre atenta com coisas de arte, gosto muito, tenho lido mais, tenho ido para exposição, enfim, então estou sempre tentando inspirar arte de alguma maneira, né? E Sim, sempre de olho nos outros artistas, né? Óbvio. sim, sim. Legal. Emendando aqui, eu já passo a palavra para o Idris. Milenas, em questão de tamanho, depois eu vou fazer para a Milena, e aí depois eu faço para o Guilherme também a mesma pergunta, e aí eu passo para o Idris. Beleza, Idris? Questão de tamanho, você costuma trabalhar em suportes em tamanho padrão, assim, tipo A4, A3, em tamanhos menores, ou você já fez, já usou suportes maiores, folhas maiores, sei lá, 50 por 60, tamanhos maiores assim, e a mesma para o Guilherme depois, aí ele responde na sequência também, se você explora essa diversidade também de tamanhos. Pode falar, Mi. Eu tenho uma única obra que eu fiz com lantejola. Eu estou pensando em outras obras, porque eu só tenho uma única obra grandona, que é 1,95 por 80, que eu coloquei lantejola, uma a uma. Essa deu É trabalho. grande, hein? Mas, na verdade, essa foi junto com um curador, ele que me ajudou em questão de ideias, né? Porque eu tinha pensado uma coisa, só que uma coisa está muito fora e muito estilo, né? Tá, bordado está muito... tem muito artista fazendo bordado. Aí eu pensei em lantejola, eu jamais imaginei que fosse tão trabalhoso, uma a uma, mas valeu a experiência. E estou pensando em outras para poder fazer uma exposição, né? Porque não quero só assim, por mais que seja uma obra bacana, somente uma, né? Enfim. Então, aí ele está junto comigo, tentando ver, tipo, que caminho que eu posso seguir, narrativa, aquela coisa toda. Mas de uns 6 meses para cá, eu tenho tentado trabalhar em A3 e A0, em tamanhos bem maiores, mas geralmente as minhas colagens é A4 e A3. Uhum.
Não, então, não foge muito disso, assim. A colagem, sim, até porque os detalhes são muito pequenos, né? Se for pensar, né? Então, eu tenho que realmente mesclar junto com meus desenhos para formar uma obra de arte, né? Porque senão, se eu vou ficar só dependendo de revista, aí lascou. Tem a limitação do tamanho da revista normalmente, né? Da revista normalmente, sim. Realmente, a não ser que você Mas, assim, do meu processo, assim, o que eu acho assim, bem complexo é pela forma em que eu tenho essa imagem por sonho e eu transformo isso numa linguagem artística. Então, essa mudança ela é bem para realmente formar uma obra de arte, né? Então, Sim. Legal, legal. Vamos continuar acompanhando aqui. E você, Guilherme? Cara, do trabalho maior que eu fiz, acho que foi essa que eu falei para vocês, que é o caboclo, que é 50 por 60. Acho que é a mesma coisa da minha, assim, porque é isso, né? Conseguir grandes madeiras, assim, é difícil. E trabalhar com grandes madeiras é muito difícil, assim. Você já usa outros tipos de goiva, tem que ser goivas maiores, assim. Eu fiz uma residência que é no Ateliê Piratininga, que é bem interessante, que é de gravura e tal, lá na Vila Madalena. E lá eu não conheci ele pessoalmente, mas eu conheci o trabalho dele lá, que agora ele está descontando. É o Santílio Pereira. E ele faz grandes estilografuras, assim, grandes. Ele faz recortes mesmo na madeira. E ele faz aquele trabalho das paisagens, da fauna e da flora da onde ele nasceu e tal. Então eu achei ele bem interessante, porque assim, poucos artistas assim, trabalham com escalas de 2, né, 2 por 2, né, 3 metros às vezes. Assim. Eu ainda nem me imagino trabalhando com um trabalho, com uma matriz assim tão grande, mas deve ser muito interessante. Eu tenho algumas séries de monotipia que eu trabalho ela no formato um pouco menor, umas assim que está aqui em cima, que são tem uma que é estilo e outras são monotipias, porque daí o acetato eu uso uma chapa de raio-x como acetato, né, para transferir isso para o papel e tal. E elas são bem quadradinhas assim, eu acho bem interessante esse formato menor, é um pouco menor do que a 4, mas eu tenho umas outras estilos que costumam ser 50 por 20, assim, sabe? Bem compridonas, assim, bem largas, só que não tão extensas, assim, então. Mas eu acho que é bem interessante, assim, por mudar um pouco, assim, do formato e tamanho. Acho sempre um desafio pro artista, né? Mas acho que agora eu estou ainda em pequenos formatos, porque também estou nessa volta, dessa pesquisa também do que fazer, do que entender, né? Quais símbolos que eu quero trabalhar dentro da Chile e tal. Mas é algo que sempre me desperta, assim, trabalhar com grandes dimensões. Acho que Da hora. é uma fase bem legal. Da hora, da hora. Eu gosto de perguntar essa questão do tamanho, porque é exatamente o que você falou, né? É um. Foge de um lugar, assim, tipo, te desafia a preencher aquele espaço que é maior, e muitas vezes, num espaço maior, a gente consegue perceber muito mais detalhes, né? Então, enquanto espectador, assim. Então, para o artista, eu acho que vai instigando ele a conhecer até o trabalho dele nas minúcias, assim, sabe? No detalhe mesmo. Então, acho que pode, enfim, acredito que é um movimento legal, assim, não um movimento permanente, que tipo, só vale quando quando é obra grande, mas acho que passear por esses outras dimensões de trabalho, eu acho que pode ser interessante. Eu acredito que é interessante para enriquecer, né, o repertório do artista e tal. Vai lá, Idris, vou com você, depois a Mi já fala. Vai lá. Olá, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar o Guilherme e a Milena, né, pela participação e estar participando não só da exposição, como também da roda de conversa, trazendo, né, o processo criativo de vocês, falando um pouco mais da formação e da pesquisa de vocês. Então,
parabenizá-los por isso também. E a minha pergunta inicialmente vai para o Guilherme. Eu estive acompanhando você falando um pouco da sua formação, né, do seu período também durante a universidade do processo, né, que foi para poder fazer o seu TCC. E você citou ali algumas referências iniciais, principalmente a Tarsila, né, o Portinari, que também eu tenho como bons artistas, assim, né, na minha visão pessoal. Mas, assim, em que momento também essa sua arte mais figuratista, né, ela se formou, ela teve influência só de grandes pintores, mais da Belas Artes, ou ela teve também alguma influência da cultura pop, assim? Você já foi meio que direto atingido, assim, de cara logo pela arte figurativa dos grandes pintores, ou teve também um fomento ali antes, ali na cultura pop, quando mais novo e tal? Como é que foi aí? Bom, valeu, Idris, pela pergunta. Trabalho também muito interessantíssimo do seu. Eu não consegui assistir ao vivo, mas ouvi lá a reprise, achei muito interessante como você concluiu sua cultura, muito legal. Então, cara, assim, da cultura pop em si, eu acho que, né, essa geração mais nova, a gente sempre tem um bombardeio de referências visuais, né? Acho que desde esse tempo, assim, eu acho que na universidade eu tive uma referência muito forte, assim, desse estudo do modernismo, assim, acho que independente das críticas que eu teço sobre o Cândido Portinari e tal, sobre a Tarsila, sempre é importante ressaltar que são grandes marcos, né, são grandes estudiosos, cânones da arte moderna, mas tive várias outras referências, assim, de artistas próximos a mim, assim, e de artistas que eu acompanhava pela internet, assim, desde artistas que saem um pouco desse grupo, assim, de pintura, pensando em performance, pensando em instalação, né, eu acho que quando eu começo também trabalhar nos educativos, eu começo a ter uma amplidão de conhecimento sobre a história da arte em si, assim, né? A gente às vezes fica um pouco, pelo menos no meu caso, assim, acho que na adolescência eu fiquei um pouco engessado na pintura e tal, porque sempre uma referência inicial para muitos, assim, mas ali na faculdade que eu vou começar a ler os livros, a ler a história da arte, estética, essas inspirações todas aí, e ver as outras possibilidades, assim. As referências que eu tenho, assim, são muitas, assim, acho que para citar algumas, assim, que nem lá tem o Sabico, né, que eu falei que é uma referência visual muito importante na xilogravura, foi muito interessante na minha pesquisa. Tem um rapaz que ele é novo, da minha idade, ele saiu de Recife, agora já está no mundão já, ele é da pintura, mas a pintura dele é bem interessante, que é o Samuel de Saboia, eu acho ele bem interessante também como pintor e tal. Putz, performance eu acho muito instigante, muito intenso, assim, as performances da Michelle Musa Matiusi, que é uma mulher negra que está agora na Europa e tal, ela é aqui de São Paulo, já foi para Bahia, e ela faz umas performances, assim, que é muito forte, ela trabalha algumas simbologias, assim, dessa questão da negritude, que é muito interessante. Ela é uma referência, assim, de, de tudo, assim, de como trabalhar assim, a arte e tal, articular as coisas. Então, eu acho que sempre isso tudo vai construindo o nosso repertório, assim, eu acho que ainda mais agora com o Instagram, né, eu sigo uma penca de artistas que eu nem sei de onde que nem conversei e tal, mas que a gente vai se inspirando, vai criando essa curadoria na nossa cabeça, né, vai vendo o que instiga mais, o que instiga menos. Assim. Então, acho que isso sempre foi muito forte. E eu acho que o que sempre me deslocou para pensar, assim, representar pessoas pretas, acho que é a nossa cultura em volta, assim, né? Desde ali do samba, ao rap, estar nesses espaços, né? E isso sempre me motivou a pensar essas referências, transpor essas referências para o papel, né? Independente se fosse na do papel e tal. Eu acho que isso tudo foi construído no meu repertório, ali, principalmente da adolescência para a universidade e chegando até agora, né, com os 25 anos. Respondeu, Idris. Show, show.
Você tinha levantado a mão, Mi? Pode falar. Tá muda, tá com o microfone desligado aí. Ele respondeu já. Eu ia perguntar de uma referência. Ah, tá. Eu tenho pergunta para os dois. Eu vou começar pela Milena e depois a gente passa para o Guilherme. Vocês pensam em explorar outras linguagens? A Milena falou que é pós-graduada em fotografia, né? Como que tá a fotografia para você hoje em dia, sua relação com a fotografia? E aí eu digo uma fotografia mais autoral e tal. Como que é essa relação para você? E se você pensa em explorar outras linguagens artísticas para além do desenho e da colagem, de repente estilo, enfim, outras linguagens. Eu tive estilo na faculdade, mas eu não curti muito pela questão de força, né? Mas eu estou tentando, já tenho ela, na verdade, a estrutura feita, estou tentando fazer uma arte em madeira, só que eu não sei ainda se vai ser pintada, se vai ser com colagem, se vou usar decupagem, enfim. Estou nessa estrada, estou nessa caminhada, pensando, mas eu já tenho ela parafusada, enfim, ela já está montada. Então é só decidir como vai ser feito. Então essa seria mais diferente mesmo. Estou nesse desafio tentando fazer desenhos maiores, né? Saindo um pouco do A4. E que mais? Qual que foi a sua outra pergunta mesmo? Desculpa. Como que tá a fotografia? Como que é a sua relação com a Ah, tá. fotografia? Porque você... A colagem vem muito da fotografia, né? Usa muito a fotografia. Como que é essa sua relação com essa linguagem artística? Na verdade, eu sempre gostei de fotografia, já ganhei 2 concursos de fotografia, um da National Geographic e um da URBS, 2015, que é Novos Fotógrafos. E tive experiência de laboratório, então eu tive esse privilégio de pegar o analógico para o digital, desde laboratório, carregar fio, até um olhar fotográfico. Já fiz casamento, festa infantil, mas assim, eu sempre gostei de fotografia. E eu sabia que eu não ia seguir a carreira de fotógrafa, e eu nem queria, eu queria arte mesmo. Então a fotografia ela me ajudou muito assim para composição. O meu olhar ele é totalmente artístico. Tive que decidir na faculdade no último ano que linha que eu ia seguir, que eu podia optar por fotografias cênicas e cerâmica. Eu fui para fotografia, mas nos dias de hoje eu acho que eu estou mais focada em arte mesmo. Eu continuo tirando foto, mas não era como antes, assim, então eu estou mais focada nas artes mesmo. E a fotografia me ajuda muito para compor mesmo. Uhum, entendi. E você já fez alguma colagem com alguma fotografia sua? Não, ainda não. Não. Já me perguntaram. Legal. Pode ser uma possibilidade também, né? Sim. E você, Guilherme, você... Para vocês, gente. Desculpa atrapalhar aí vocês. Foi maravilhoso isso que vocês fazem. Desculpa pela minha participação nula. Que Mas eu isso? estou, inclusive, entregando um São João, tentando sair do cordel aqui por uma campanha que eu trabalho em agência, e essas pessoas estão me enlouquecendo. O meu filho precisa jantar, eu estou numa loucura aqui, mas eu agradeço muito pelo Valeu. convite e pela experiência muito legal. Tá Obrigado, Juliana. Obrigada a vocês, gente. Boa noite. Boa noite. E você, Guilherme, como que você pensa em explorar outras linguagens, além da estilo e da pintura?
E você falou muito de performance, né? Como que é a sua relação com as outras mídias? Cara, eu acho que performance, eu acho que eu só gosto de estudar mesmo e ver, assim, acho que performance tem um campo de estudo muito intenso, assim, né? Como você trabalha no seu corpo e tal. Eu acho que, não sei, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas eu tenho um desejo de trabalhar e me aprofundar em fotografia, e a fotografia se limitou muito ali na universidade, fazer alguns ensaios. Eu fiz algumas coisas legais até, mas parou ali, não acabei não trabalhando nada. Acho que a fotografia é um caminho que eu tenho um desejo bem, ainda que está bem adormecido, assim, mas que tenho vontade assim, de trabalhar. E outra linguagem, uma linguagem que também foi muito importante para mim, assim, de me aperfeiçoar no desenho, que foi escultura, que estava em Recife, né? Estava em Pernambuco novamente ali, onde tem grandes escultores, né? Se usa o barro, né? A argila. E nossa, além de ser terapêutico, era muito interessante fazer os ateliês de escultura lá. Não vou lembrar agora não, da professora também, que ela foi genial, assim, ela trouxe um repertório muito vasto para a gente, assim, de escultura. E, putz, eu, depois da minha graduação, eu até continuei fazendo algumas coisas, assim, só por desejo próprio, assim, não para criar algo muito para além da gente. Mas eu acho que a escultura foi algo que me mexeu ali e eu achei muito interessante. E ela te dá uma noção espacial mesmo, assim, sabe? De construir o desenho, de trazer outras possibilidades, assim. E ela é muito manual, né? A mão, ela tá de uma outra forma. Então, você se conecta ali com barro, com a escultura e constrói uma visualidade totalmente diferente que é o papel, assim, e a superfície ali, né? Tridimensional, né? Tridimensional, ele é muito interessante. Então, acho que fica para mim, assim, uma tentativa de voltar, assim, com a fotografia e a escultura. Acho que é interessante também ver novos escultores aí trabalhando com argila, né, que é muito mais acessível, né, trabalhar com mármore, essas coisas é uma trampa, assim, mas a argila, além de ter esse lado, né, esse resgate, né, da argila e tal, é bem interessante, assim. Sim. Tem alguma pergunta aí, Idris, ou Mi, ou algum comentário? Senão eu vou emendar uma outra aqui. Não? Fechou. Guilherme, você falou que é educador também, né? Como foi a sua experiência? Porque eu tenho muita curiosidade, assim, para ouvir de pessoas que trabalharam no educativo de museus e tal, fazendo exposições. Como que é essa... Como que isso influencia no seu trabalho enquanto artista, sabe? Também. E como que é essa troca com o público, assim? Como que o público também influencia no seu trabalho? Como que é essa relação? Cara, trabalhar no lado educacional é sempre um desafio, né? Que a gente sabe que a educação é sempre exige da gente sempre, né? Independente de onde a gente esteja, no espaço formal que é a escola, que eu cheguei a ser assistente de artes, como também nos educativos, que é o que eu mais tenho aí minha carreira de educador em espaços positivos. Cara, é muito interessante, assim, acho que primeiro eu falar da parte de trabalhar em espaços positivos é sempre algo que dá um gás para você, é uma relação muito doida, né? Você ficar 6 meses, né? A maioria das exposições que eu trabalho são de 6 meses, 5 meses, assim, então ela tem um tempo de começar e de acabar, né? Não são educativos fixos, mas é de se relacionar com a obra, né? Diariamente, né? Você não vai para o escritório e fica mexendo no computador, você vai para o espaço expositivo e fica olhando para a obra diariamente. Então você começa a confabular várias coisas e o objetivo, cara, da mediação, acho que tem vários, assim, mas aproximar as pessoas de uma forma horizontal, assim, não hierárquica, né? Porque tem sempre essas definições, né, de educador, orientador de público, que tem já um estereótipo, que é aquela pessoa que vai dar informação ou vai vomitar informação para as pessoas e não vai aproximar elas, né? Não vai trazer um
lance pedagógico, assim, né? Vai deixar muito claro, ó, vou falar o que o artista quis e vocês, né, escutam e continuam o trajeto da exposição. O educador não, né? Ele propõe visitas dentro da exposição, né? Propõe formas de trabalhar esses variados grupos, né? Que é a escola pública, ETEC, universidade, pessoas do ramo da arte. Então, é sempre um grande desafio, assim, né? Mas é muito interessante. Eu acho que a penúltima exposição que eu trabalhei, que foi a do Cildo Meireles, putz, cara, eu nem conhecia muito o Cildo Meireles. Eu conhecia, né, de estudar, assim, mas ele é um artista fudido, assim, um senhorzinho, foi lá, pô, mal humildão, assim, do Rio de Janeiro, trocou ideia com a gente. O cara trabalhou com a Eutsica, né, na Bela Geiger, né, tipo, essa galera fuderosa dos anos 60. E você tá lá conversando com o cara, assim, na frente, assim, o cara elaborou umas obras, umas inspirações, instalação. Então, pegando no gancho do Idris, assim, tipo, ver esses artistas, assim, as múltiplas possibilidades de fazer arte, assim, né? Tipo, é muito enriquecedor, assim. E trazer as pessoas, assim. Eu acho que os trabalhos de educativo vai variar muito pela instituição, assim. Eu trabalhei mais no SESC, estou trabalhando agora no SESC Pompeia, na exposição do Sebastião Salgado, e convidando vocês, se vocês não vieram, venham, tá bem interessante. Acho que depende muito da instituição, tem instituições que vai ter um pensamento sobre educativo, então às vezes você tem que seguir uma linha de, né, trabalhar algo mais tradicional, mais clássico, e outros, cara, tipo Centro Cultural São Paulo, os próprios SESCs, assim, outros aparelhos culturais que te deixam livre para elaborar o que você quiser, assim, né, tipo, ter um lugar de crítica, né, tipo, exercer essa crítica da arte um pouco mais pedagógica, assim, e com as pessoas, né, então você desloca o artista para a tua superfície, não deixa ele no alto lá, né? Ficar roubando para essa imagem do artista, né? Ser algo divino, não? Ele tem carne e osso que nem a gente, né? Então aproxima as pessoas assim e constrói essa cultura, né, cara? Das pessoas irem para o espaço, né? Tem muitas pessoas que não sabem dos educadores, né? Muitas por questões da instituição, mas outras porque não conhecem mesmo, não tem cultura de ir no espaço e ter uma mediação com um educador, assim. Então, isso tudo possibilita novos ares, assim. E para mim, no processo artístico, é algo ainda que eu não consigo teorizar muito para você, assim, o quão o meu trabalho no espaço positivo, na educação, interfere no meu processo de criação, mas com certeza, sempre quando eu estou fazendo, eu estou pensando as possíveis leituras das pessoas, assim, sabe? Porque né, é sempre interessante pensar assim, como o público vai ver e como vai ver a imagem, mas isso, na hora que a gente faz e joga para as pessoas, cada um vai ter um olhar sobre, então isso aí é o que é mais interessante também dentro da mediação, né? Eu vou lá, falo sobre o artista, daí vem uma escola pública com uma garotada aí que já tá pensando as coisas que eu fico, assim, em choque, cara. A garotada tá pensando várias coisas interessantes de arte. E começa a falar várias referências, assim, começa a assimilar várias coisas e tal. E isso dá um gás, isso é bem interessante, assim, é bem interessante. E, de alguma forma, isso tá dentro de mim, e eu vou aperfeiçoando isso também na hora de fazer minhas produções e tal. Mas tá no educativo é importante, é um espaço de resistência, assim, porque com a pandemia a gente sofreu muito, né? Perde os cortes, né? Na cultura, e tudo isso acarreta em não ter esses educadores no espaço, né? Porque não é uma preferência, né? A preferência a exposição tá lá, né? Os educadores são ali o combo, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Mas posso dizer que é uma experiência muito rica, cara, muito rica mesmo. Está conhecendo centenas de pessoas assim diariamente e está trocando com as pessoas e está conversando sobre arte de uma forma não tão cabeçona, assim, de cabeçuda de diversidade, assim, tá uma forma totalmente livre, assim. E a partir do repertório das pessoas, isso é mais interessante, então. E ser educador nesses espaços é basicamente isso. Da hora. Meu, isso você falou uma parada que, tipo, que a obra, que ao momento que você está criando, você pensa também nas interpretações, né, das
das pessoas, dos espectadores e tal. E é a primeira exposição de vocês, assim, tanto Milena quanto Guilherme, é a primeira exposição de vocês ever, assim, de todos os tempos, ou só dentro de uma galeria? Pode, enfim, é uma pergunta rápida, porque Sim. aí eu já vou emendar a próxima. A minha A parte. minha é a primeira. Pode ir, vai lá. Desculpa. A minha é a primeira em arte mesmo, mas eu já tive uma experiência de exposição fotográfica, e não tem nada a ver com arte. Não que fotografia, lógico que a arte também, mas assim, né? É a Arte primeira plástica. galeria mesmo. Tá. E você, Guilherme? Cara, em galeria, sim, é a primeira. Por isso que, nossa, agradeço imensamente. Eu expus 3 vezes só, e foi 3 vezes lá em Recife, que foi uma vez na universidade, no Salão de Artes da universidade. Outra foi num aparelho cultural lá de Recife, que é um espaço meio de cultura afro-brasileira, que um coletivo de arte da universidade, que é o coletivo A Carne, que agora acho que não tem mais, que é o coletivo de artistas negros, convidou assim, vamos lá e você vai ajudar, assim, todo mundo teve que fazer seu próprio corre, assim, isso é legal também, porque, né, todo mundo vai somando, vai entendendo também as dificuldades de construir uma exposição, não é fácil, da logística, é trabalhoso. Foi uma experiência muito, muito enriquecedora ali. E teve uma outra também lá em Recife, num prédio abandonado lá, os caras ocuparam um lugar lá e fizeram uns trabalhos, umas exposições, assim, mas foi só nesses 3 lugares, assim, foi bem restrito. Então, Legal. Porque a minha pergunta vem a partir da fala que você teve, que quando a obra sai do ateliê, é meio que a obra cria a vida própria, as pessoas vão interpretar com base nas vivências, nas experiências, nos repertórios delas e tal. E eu não sei se você teve essa oportunidade de trocar ideia com o público sobre a sua obra, Guilherme, no caso, e a mim eu queria saber como que foi, porque você estava aqui no dia, né, da abertura, como que foi ver a sua obra ganhando vida própria, assim, a partir dos olhares das outras pessoas, assim. Vamos começar com a Mi e aí depois a gente vai com o Guilherme. Foi uma experiência única, né? Na hora que eu entrei, assim, cadei de topo com ela, foi uma sensação muito boa de acolhimento, de você ali junto com a Camila também, bela recepção, isso ficou muito marcado. E as pessoas vieram me perguntar, 2 pessoas, não conheço, mas foi coisas, nada, enfim, foi mais perguntando de tempo, da arte, mais curiosidade, não foi falando da obra em si, acho que foi mais curiosidade da pessoa. E a outra que já chegou e falou, nossa, tá muito dentro do tema mesmo, né? Falei, pois é. Então essa foi mais A troca. a Foi a troca troca que você mesmo. teve. Legal. Mas E foi super rico. massa, que bom. Que bom que a gente pôde proporcionar essa experiência aí para você também. A gente acha incrível essa troca, tanto a gente aqui enquanto galeristas com o público que vem, mas a troca, a possibilidade que a gente abre para as pessoas trocarem com os artistas nas aberturas, assim, porque eu acho que é o que o Guilherme falou também, desce o artista daquele lugar de inalcançável, traz aqui para a vida real, né? Tipo, é uma pessoa como eu que está trabalhando ali, que está fazendo arte, então aproxima muito o público do artista, ter essa troca, ou seja numa abertura ou numa visita guiada,
em um dia específico e tal, mas ter esse contato com o artista aproxima muito. Com certeza, primordial, né? E assim, eu tô rezando para continuar essas rodas de conversa, porque eu falei dia 21 tá aí, eles vão acabar com tudo. Meu, é muito incrível. É muito rico e assim, não conhecia tão profundo assim a parte do Guilherme, enfim, estou conhecendo aos pouquinhos cada um ainda, mas tem gente que eu estou mais próxima, né, lógico, mas como é rico mesmo, assim, é muito gratificante ser recebida da forma que foi recebida por vocês dois, muito queridos. Valeu. Eu vou passar a palavra para o Guilherme, depois eu já complemento aqui com um projeto que a gente está aqui dentro, enfim. Primeiro vai lá, Guilherme, fala como que foi. Você normalmente fala sobre a obra dos outros, né? De outros artistas. Como que foi, se você teve essa oportunidade de já falar sobre a sua obra, de trocar com o público sobre a sua obra? Cara, eu tive, assim, foi algo rápido, mas tive um pouco nesses 2 momentos aí lá em Recife, quando eu expus, e foi muito interessante, assim, porque realmente as pessoas leem a obra sempre a partir do seu olhar, né, do seu próprio olhar, então isso muda muito, né, e é sempre muito enriquecedor, assim, os toques, né? Tipo, sua obra me lembrou. Eu sempre adoro isso, quando a obra lembra um outro artista, porque também é isso, né? Essa ligação com essas outras referências, assim, e tal. Então, acho que foi muito nesse toque, assim, de, pô, é legal esse trabalho. Então, tipo, meu, não desiste não, porque foi trabalhos muito, né, dessa galera que faz, né, de independente, então o pessoal que ia lá dava suporte, né, e ficava curioso para ver os próximos trabalhos. Então, é sempre, como um educador que está sempre no espaço, fazer da própria obra, chega até a ser um pouco estranho, assim, eu não cheguei a fazer uma apresentação nesses 2 momentos, como teve e tal, acho que vai ter um outro momento aí, espero que tenha, porque, como está tendo agora, mas assim, para as pessoas mesmo, foi mais tipo apresentar assim, as pessoas iam lá, eu ficava perto da obra, as pessoas, você que tá fazendo, você que fez e tal, daí a gente ia conversando, assim, não cheguei a fazer uma apresentação, mas, putz, é sempre uma vivência muito enriquecedora, assim, né, porque o olhar das outras pessoas é o que soma e é o que reconstrói a sua obra de alguma forma, né? Que dá sentido, né, porque você fazer só para si, acho que é algo muito vazio, né. Sim, total. Que aí fica, enfim, fica lá no ateliê, é mais uma obra, mais alguma coisa Sim. que está lá e que não comunica, né, para o mundo, assim, enfim, não propõe para o mundo Sim. o que poderia propor, né? Sim. Então, vou falar aqui porque a gente aqui, a partir dessas rodas de conversa que a gente está fazendo, a gente tem notado o quão importante é essa troca entre os artistas, enfim, entre o público também, mas normalmente são artistas que estão presentes aqui nessas rodas de conversa e existe essa troca de curiosidade, de perguntar um para o outro, de processo e tudo mais. E, enfim, a gente fazendo a mediação aqui, mas a partir dessas experiências, a gente entendeu essa necessidade dos artistas e a gente desenvolveu um laboratório de artes visuais e gestão de recursos para, enfim, para poder ter um grupo fixo que se encontre periodicamente para ter essas trocas, para conversar sobre processos, sobre produção. E aí a gente também propõe na parte de gestão de recursos, essa gestão do recurso de um recurso que é a saúde, do outro que é o tempo e de outro que também é o dinheiro. Então são meio que 3 recursos que a gente entende que são necessários, né, para os seres humanos, assim, pensando em produção, né,
nessa questão de produtividade e tudo mais. Então, dentro desse laboratório, que vai durar 6 meses, a gente vai falar sobre gestão de recursos, a gente vai passar por linguagens visuais também, linguagens artísticas, vamos propor essas apresentações dos trabalhos entre os artistas, para ter essa troca mesmo, é justamente um laboratório, é muito mão na massa, muito vivo, muito orgânico, transformador, assim, sabe? Vai se transformando ao longo do processo, e no final a gente vai organizar a Colateral, que é uma exposição anual que a gente tem aqui na lateral. E a Colateral, os artistas que estarão participando do laboratório são os artistas que vão fazer toda a produção dessa exposição. Então, tipo, desde a curadoria até escolha de tema, enfim, pensar todo esse processo de produção da exposição Colateral. E aí, enfim, podem ter outros artistas que vão submeter seus trabalhos e tal, mas a curadoria vai ficar por conta do grupo. Então, vai ser interessante porque os artistas também vão ter essa experiência de fazer uma curadoria, sabe? De pensar, tipo, pô, por que esse trabalho encaixa, esse aqui não? E às vezes vão ter artistas que vão achar que um encaixa e o outro não, diferentes, e aí isso vai gerar essa discussão, né? Esse debate, para que também esses artistas consigam elaborar também, né, a sua fala, suportar o seu argumento ali e tal. E então é um laboratório que a gente quer passar por tudo, assim, desde dessa gestão de recursos até mídias sociais, entender como trabalhar essa produção nas mídias sociais, sabe? Curadoria, crítica. A gente quer meio que fazer um laboratório bem passando por várias áreas que o artista construa esse repertório para entender, tipo, pô, vou pensar num projeto. É importante você entender de curadoria para pensar num projeto, para escrever um projeto, sabe? Para você montar uma série que faça sentido. É importante, sabe? Na parte da crítica, é importante que o artista consiga escrever sobre o seu trabalho, né? Consiga analisar, talvez de forma crítica mesmo, o seu trabalho, pontos, identificar pontos. Então, a gente quer esse laboratório, a gente está muito, muito empolgado, porque a ideia é começar ele em junho, e aí vão ser 6 meses aí que vai se prolongar até novembro, e em dezembro a gente abre a exposição Colateral, que é a exposição que fecha o nosso calendário aqui da lateral também, anual, né? Então, já deixo para vocês aqui o convite para conhecer mais. No nosso site já tem o projeto lá, a proposta, né? Uma página falando sobre o laboratório. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada lá, que eu acho que pode ser muito enriquecedor, assim, esse processo, porque vai ser um grupo onde, enfim, vão criar vínculos, vai ter essa troca, e dali, desse laboratório, podem sair outros coletivos, outros grupos de artistas mesmo, e esse grupo de artistas dá continuidade, sabe? E continuar construindo coisas e tal. E é isso. São 15 vagas, 15 vagas, né? 15 espaços que a gente tem disponível para os alunos. E porque a gente também não quer abrir muito, senão
as coisas podem se perder, né? Nem todo mundo pode ter a mesma experiência, a gente quer criar uma troca rica, assim. Então, enfim, é isso. Já dei aqui a dica do momento da lateral. E aí, o investimento é 6 vezes de R$ 250. E aí a gente aceita cartão de crédito e tal, a gente faz essa... Só que não é num formato de mensalidade, né? A gente não consegue disponibilizar em boleto, por exemplo, que vai ser semanal, assim, mensal, o boleto. Teria que ser numa tacada só, assim. Então a gente pensa no cartão de crédito que a gente consegue parcelar, para a gente também conseguir ter a estrutura para proporcionar, né, tudo isso que a gente está pensando. Então é isso. Já fiz aqui o merchan aqui. Alguém mais tem algum comentário? Idris, Guilherme tem alguma pergunta também? Milena, inclusive pode ser até pergunta sobre o laboratório, mas enfim, fiquem à vontade aí para pontuarem o que vocês quiserem. Senão aí eu já caminho para o final aqui. Do laboratório, Gui, vai ser a semana inteira. É que eu não li ainda. Mas Tá. Aí na lateral mesmo. Não, a gente gostaria muito que fosse um laboratório presencial, né? Porque seria muito mais interessante. Mas como a gente quer abrir para mais pessoas, a gente vai fazer ele online, de forma que, por exemplo, o Idris consiga participar do laboratório lá da Bahia, enfim, os outros artistas de outros estados consigam participar. Então vão ser encontros online e aí a gente vai ter esses convidados esporadicamente, uma vez por semana. A gente vai trazer convidados para falar sobre alguma coisa, sobre curadoria, sobre crítica, sobre algum ponto específico que a gente vai estar trabalhando naquela semana ou naquele período ali de mês, assim, né? Mas vai ser online. Tá. Obrigada. Nada. Alguma pergunta, Idris, Guilherme, sobre o processo, sobre as artes aqui? Senão eu tenho uma última pergunta para vocês. Cara, eu acho que tem uma para você, Gui, que é saber, assim, eu conheci a Lateral, né, recentemente com esse processo, um pessoal repostando e tal, achei muito interessante, muito necessário também, né, ter novas oportunidades, novas galerias, né, eu trabalhei 2 vezes como assistente de produção, que é uma vaga meio doida, lá na SP Art, que é a feira de arte e tal, e a gente sabe que é bem complicado, assim, né, porque tem essas grandes galerias, que tem grandes tradições, e tem dinheiro, né, um capital muito alto, né, é uma desigualdade muito grande, né, se a gente for pensar em relação a capital financeiro e galerias, né, principalmente para pessoas negras. Então, achei muito interessante. Queria saber quando surgiu, como surgiu e como foi essa ideia e esse desafio de construir uma galeria. Putz, cara, meu sonho, mas imagino que é desafiante. Mano, a lateral, ela partiu ela teve um start ali a partir de um curso que a Camila fez, de curadoria, inclusive. E aí o professor lá, o orientador, comentou na aula que ele já tinha tido várias galerias de arte, assim, tipo, e aí às vezes era na garagem dele, às vezes era num espaço X, assim, mas que não não era esse espaço de galeria tradicional que a gente conhece e tal, né? E aí isso fez com que ela pensasse nessa possibilidade, assim, de tipo, puta, acho que de repente eu posso ter uma galeria também. E aí ela tinha feito, na época, recentemente, ela tinha feito uma exposição, a primeira exposição dela no Rio de Janeiro, exposição coletiva,
E aí ela viu um registro, uma foto de uma pessoa que ela não conhecia olhando na frente da obra dela, tá ligado? E aí ela achou aquilo incrível e ela falou, aí juntou meio que essas duas ideias assim depois e falou, porra, eu quero proporcionar, eu acho que isso é muito importante para um artista, ter o seu trabalho exposto, ver as outras pessoas apreciando o seu trabalho e tal. Eu acho que isso foi um divisor divisor de águas na carreira dela. Então ela queria proporcionar isso para outros artistas. E a princípio a lateral seria no corredor lateral aqui de casa mesmo. Então seria uma galeria bem underground, um espaço bem underground, assim, mais para os artistas pendurarem as obras e a galera transitar e apreciar as obras, né? Mas aí a gente ficou naquele lugar. Não, ótimo, ela me chamou, né, para fazer com ela, eu super topei. Nunca pensei em ter uma galeria de arte e ali, tipo, tinha uma possibilidade. Eu falei, caralho, que foda, tá ligado? E aí a gente deixou num lugar, tipo, beleza, vamos esperar o momento ideal, ter mais dinheiro, sabe, estruturar e tal. E aí a gente tira do papel. Isso foi no final de 2019, segundo semestre de 2019. Aí em 2020 veio uma pandemia, que aí o cenário ideal foi para onde? Sei lá para onde foi, tá ligado? A gente falou, rapaz, a gente não contava com isso não, né? Ninguém contava com uma pandemia. E só que ela fazia muitas feiras e exposições também, da onde ela conseguia comercializar o trabalho dela, né? E aí cessou, com a vinda da pandemia, cessou tudo, parou todos esses eventos. E ela tentou fazer contato com algumas galerias, algumas galerias estavam fazendo leilões de arte, e aí ela tentou submeter o trabalho dela também, para, enfim, de repente vinha alguma grana daí, e ela não teve resposta, então ela falou, tipo, ela chegou para mim num dia, assim, bem X, tá ligado? Do nada, assim, ela chegou, falou, meu, sabe de uma coisa? A gente vai fazer o nosso próprio leilão, porque a gente tem uma galeria de arte, mesmo que na ideia, mas a gente tem. Então a gente vai fazer nosso próprio leilão e vamos nessa, e cria o arroba no Instagram e foi, tá ligado? E aí foi nessa, mano. A gente começou fazendo os leilões no Instagram. Os dois primeiros flopou, 0, 0, 0, tá ligado? Aí a gente parou, respirou um pouco, voltou a fazer, e aí dali em diante começou a rolar assim, os leilões. Começou a fluir, a gente procurava fazer um por mês, mais ou menos, e aí começou assim. Aí, depois de 5 meses, a gente organizou a primeira exposição online, porque até então a gente não tinha espaço físico, era tudo virtual. Aí a gente organizou uma exposição no nosso site, com uns 3 meses mais ou menos de galeria. A gente organizou essa exposição no site, fez lá como a gente imaginava que seria legal, tá ligado? Porque também não tinha expertise nenhuma de construir uma exposição. E apesar da gente ter essa bagagem, porque a gente visitava muito galerias, museus, então a gente tinha alguma bagagem, a gente tinha de exposição. E aí, no final dessa exposição, a gente falou, pô, a gente estava sentindo necessidade de um espaço físico, tá ligado? Até para expor as obras que tinha aqui e tal, e para fotografar, né? Para criar esse conteúdo para o digital. Aí a gente viu fora, sem condições de pagar aluguel fora. Aí eu olhei para a sala aqui de casa, falei, pô, acho que a parede está tudo branca, tá tudo pronto aqui, só colocar uma iluminação, acho que funciona. Ela olhou e falou, eu acho que funciona também. E aí a gente foi, mano, tipo, então vai aqui mesmo. Aí a gente construiu aqui, eu fiz a iluminação, ela fez a parede assim e tal. E aí a gente construiu esse espaço físico, mas no primeiro momento para tirar foto das obras mesmo. E aí a gente foi
foi convivendo com as obras ali, foi entendendo, aí recebeu uma pessoa, recebeu um amigo, recebeu outro amigo, e aí viu a troca, a experiência, a gente falou, pô, é isso, tá ligado? A gente já tem uma galeria de arte agora, entendeu? Físico, espaço físico, vamos receber as pessoas aí. E aí, estamos aí desde então, tá ligado? Foi bem nessa... Partiu muito de uma necessidade, assim, no primeiro momento, mas que hoje a necessidade é ter a galeria. Não me vejo trabalhando com outra coisa além de arte, além da galeria, assim, e creio que ela também não, tá ligado? Partiu muito desse lugar, assim, de se joga e vai descobrindo no caminho, tá Gente, ligado? Vai descobrindo no que caminho. privilégio de participar disso tudo. Então, Que privilégio. a gente está nessa construção aí já desde 2020, né? A gente está há 2 anos já. E, meu, de lá para cá, a gente já errou bastante, mas a gente já acertou muito também. E é isso, vocês fazem parte dessa construção, porque a cada exposição a gente descobre uma coisa nova. Nas outras exposições, não tiveram a fala do artista, por exemplo, foi uma implementação que a gente fez a partir dessa. Então, e daqui para frente vão ter, todas as próximas vão ter, porque a gente achou muito interessante. Então é isso, a cada exposição não existia essas rodas de conversa, daqui para frente vão existir, porque tá muito foda. Então é isso, tipo, a gente tá aprendendo, tá andando e construindo o caminho, tá ligado? E eu agradeço, inclusive, a, a confiança de vocês mesmo, né? De vocês de submeterem o trabalho de vocês, acreditarem no projeto, na exposição, no tema, confiarem. Enfim, é tudo uma troca, assim. É uma troca mútua, assim, entre a gente e vocês. A gente só... A galeria só existe por conta dos artistas. Se não tivesse artista, não existiria galeria, tá ligado? Então é uma troca muito grande, assim. Eu agradeço em meu nome, em nome da Camila e da Lateral também, a confiança e disponibilidade de vocês também. Eu que agradeço. Show. Nossa, muito legal. Legal saber da história, assim, né, cara? Não é Sim. fácil mesmo construir isso do zero. Ixi, aí o axé, ele vem daí, né? Vem da luta, da correria e da vontade, né, cara? Então, Sim. E outra, com a vibe tão boa da Lateral, só tende com certeza. a ficar maior, a ficar... Já é incrível, então... Sim. Que assim Só tem seja. Isso. energias boas. Que assim seja. Sim. Valeu. Eu tenho uma última pergunta que, enfim, tenho feito agora, já é uma tradição aqui. É a terceira vez que eu faço nas aulas de conversa, mas já é uma tradição. O título dessa exposição é Modernismo Contemporâneo e os Novos Gritos da Independência. Eu queria saber de vocês, e aí a gente vai por ordem alfabética agora, qual o seu novo grito da independência, Guilherme? Qual é esse grito que você quer dar através da sua obra, através da sua arte e tal? Qual é? O que é? Sei lá. Putz, cara, é uma pergunta profunda essa, né? Pode ter várias respostas, mas eu acho que agora, nesse exato momento, conseguir materializar melhor, e eu acho que construir uma sequência no meu trabalho e trazer a minha memória, minha experiência de vida para a matéria, né? Que independente se é uma matriz, né, de madeira, se é um papel, se é uma escultura. Eu acho que trazer a minha memória aí dessa pessoa que, né, tem 25 anos, ainda tem muita coisa que aprender na arte, mas que quer começar a concretizar novas coisas, assim, e conseguir possibilitar aí o meu desejo de mostrar aí que
pessoas negras podem estar na arte, né? Tem que estar na arte, e podem reverberar, nossa, milhares de repertórios, assim, para que essa arte brasileira continua, né? Continua muito rica. E a Lateral Galeria já faz parte da arte brasileira, e acho que isso é muito rico, né? Todos nós fazemos agora. E continuar segurar esse bastão aí, que é pesado, mas que vale a pena, é muito importante. Acho que esse pode ser o meu grito. Show, show, valeu. E você, Mi? Eu acho que é mais. Como eu já tenho a minha série montada, né? Então já fica mais fácil. Mas eu acho que é mais desafios, é tentar fazer algo diferente, uma linguagem diferente. Porque no meu caso, como tudo é tão intuitivo, então é bem complexa essa pergunta, hein, Guilherme? Eu faço assim de supetão mesmo, que é para. Mas enfim, se não tiver uma resposta, fica aí para reflexão, e aí você leva para casa e vai refletindo. Você vai refletir, aí depois você me manda a sua resposta. Não, sem problemas. Não tem obrigação de responder, não. Pode responder um não sei também. Também é uma resposta. Mas eu acho que é isso, assim, é uma linguagem nova, né? O próprio nome já diz, né? Grito, né? Então, acho que é isso, é uma linguagem nova, um Show. grito de força, acho que é isso. Show, show, fechou. É isso, é isso, é isso. É isso aí, fechou. Bom, quero agradecer. Agora, então, a gente vai finalizar. Eu vou passar pelas obras de novo dos artistas aqui. Enfim, a obra Negos, de título Negos, de 2020, do artista Guilherme Fernandes, de São Paulo, capital. A técnica é tinta acrílica e nanquim sobre papel, sobre papel de 140 gramas. O tamanho da obra é 24 por 30,5 centímetros e o preço dessa obra está R$ 550. Está disponível, estamos abertos a negociações, facilitamos o pagamento, entendeu? Tem que comprar obra de arte para o artista continuar produzindo e para a galeria continuar apresentando esses artistas também. A segunda obra de hoje é Formas e Cores, de 2022, da artista Milena Brichesi, de Osasco, São Paulo. A técnica que ela usou é colagem analógica sobre papel. O tamanho é 43,5 por 35 centímetros e o preço da obra, R$ 500. Obra também disponível. Deixo aí o convite para quem estiver assistindo depois, estiver interessado, solicite o catálogo, conheçam as outras obras também, entre em contato com a gente, DM, Instagram, YouTube, também vamos estar lá, todos os lugares, e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça, que a gente encontra. Quero agradecer agora, finalizar, as pessoas que estiveram aqui também hoje, que tiveram que sair. Agradecer o Idris, que está aqui, o Guilherme e Milena, especialmente pela disponibilidade de trocar essa ideia com a gente hoje. Agradecer quem está escutando aí depois, quem está assistindo depois também até aqui. A lateral, nós estamos no Ipiranga, quem quiser visitar, fiquem à vontade para agendar um horário. E é isso, muito obrigado. Vou encerrar aqui a live, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer... Obrigada a vocês, Camila, Guilherme, lateral. Só agradecer, cara, Amém. todos vocês aí, Idris, Milena, as meninas que Todo estavam mundo. aqui também.
a todos os outros artistas aí que não consegui conversar com todo mundo, mas também obrigado por estar aí ao lado, né, ao quadro ao lado, e principalmente ao Gui e a Camila aí por organizarem essa exposição, que putz, é sempre um gás aí que dá pra gente, né, nessas idas e vindas ainda a gente fica, pô, será que vai? Daí chamaram essa. E que bom que a gente tem gravado, né, de todo mundo, porque é bem isso que o Guilherme falou, a gente não conseguiu estar sempre juntos, né, mas que bom que tá Exatamente. gravado. E obrigada, Idris. Eu que agradeço estar com vocês, é uma honra. Muito bom estar com vocês, aprendendo aqui também, ouvindo bastante aqui. E é isso. Valeu. E continua, Guilherme, porque, meu, ideia genial, incrível, roda de conversa, vamos para laboratório, vamos que vamos, Isso, gente. com certeza, muitas Vamos que vamos. inspirações. Vou encerrar a gravação aqui, pessoal, peraí. Tá bom.